Muito obrigado, Celso. O Instituto Locomotiva é um privilégio ter sido escolhido pela CUFA para realizar essa pesquisa, para realizar esse estudo sobre racismo. Todo esse estudo foi elaborado em parceria com a Central Única das Favelas, em especial com os negros da Central Única das Favelas. Eu estou tendo o privilégio de apresentar os resultados do estudo, mas as perguntas e as análises deles são frutos de um trabalho em conjunto de negros e brancos aqui. Nós fizemos duas amostras de pesquisa. Uma amostra de pesquisa telefônica, já que não dava para fazer pesquisa presencial por conta da pandemia do coronavírus, onde nós ouvimos aí 1.459 brasileiros. E uma amostra de uma pesquisa online, porque nós gostaríamos de mostrar fotografias para entender a reação que as pessoas teriam a essas fotografias ao longo da pesquisa, e não dá para fazer isso por telefone. Fizemos, então, essa parte da pesquisa como uma pesquisa online. E o primeiro resultado, antes de apresentar a nossa divisão, é se a população brasileira entende ou não entende o quanto que o racismo traz uma não igualdade de oportunidades na sociedade brasileira. E os números são avassaladores. 94% dos brasileiros concordam que as pessoas negras têm mais chance de serem abordadas pela polícia. Um número altamente comprovado pelas estatísticas de abordagem policial. 94% concordam que a população negra tem mais chance de ser morta pela polícia. Por outro lado, quando nós perguntamos a chance de obter um emprego, os números se invertem. 91% consideram que os brancos têm mais chance de obter uma vaga de emprego e 85% mais chance de fazer uma faculdade. Mas por que se construiu esses consensos na sociedade brasileira, não apenas sobre a existência do racismo no nosso país, mas sobre as oportunidades e os riscos de ser negro no Brasil? Para entender isso, nós separamos esse nosso breve bate-papo em 4 capítulos. Os negros hoje são 54% da população brasileira quando se soma pretos e pardos. São mais de 118 milhões de pessoas. Isso significa que, se os negros do Brasil formassem um país, eles seriam hoje o 12º maior país do mundo em população. Teriam um assento no G20 populacional do nosso país. Os negros se concentram majoritariamente na região norte e nordeste. Com 48% dos negros estão na região norte e nordeste. A população negra consome 1,9 trilhões de reais, o que significa 40% total da massa de renda no Brasil. Esse dado é um dado muito importante para as empresas entenderem que, se não for por uma questão de princípio, o combate ao racismo no Brasil tem um efeito econômico muito importante. Essa população, que muitas vezes não estão presentes na comunicação, não estão presentes na escolha dos garotos propagandas de TV, são um mercado consumidor tão grande no Brasil que poderia ser comparado aos 20 maiores países do mundo em consumo também. No entanto, o tamanho do consumo da população negra se dá apesar das desigualdades. Esses dois gráficos são gráficos muito autoritários com relação à desigualdade de renda no nosso país. Enquanto que, entre os negros, apenas 19% pertencem às classes A e B, entre os não negros, formados por brancos, majoritariamente brancos e amarelos, 42% pertencem às classes A e B. Vamos inverter isso. Vamos olhar, então, agora o recorte das classes econômicas no nosso país. Entre a classe A e B, 63% são brancos. Entre as classes D e E,
26% apenas são brancos. Em outras palavras, 2/3 dos ricos são brancos. 3/4 dos pobres são negros. Esse slide mostra que na prática, quando se fala da concentração de renda no Brasil, fica muito mais claro que essa concentração de renda privilegia a população branca e não a população negra do nosso país. Indo para a segunda parte, que mostra como que essa desigualdade de renda se manifesta. Ela se manifesta, antes de tudo, no universo e no mundo do trabalho. 46% dos trabalhadores brasileiros ter pouca ou nenhuma diversidade de raça ou cor nas empresas onde trabalham. Esse é um dado geral de trabalhadores negros ou brancos. Quando nós recortamos apenas para os trabalhadores negros, esse número de pessoas que reconhece a pouca diversidade no mercado de trabalho sobe para 68%. E sabe por que isso? Porque o ambiente formal de trabalho também é formado majoritariamente por brancos. Boa parte da força de trabalho negra está no mercado informal, nos trabalhadores autônomos do nosso país. Nós vimos que os negros ocupam mais posições precárias e com menor renda do que os brancos. Quando você fala aí sobre emprego no setor privado com carteira assinada, 34% dos trabalhadores negros estão empregados com carteira assinada. Entre os trabalhadores brancos, esse número sobe para 38%. Já entre os trabalhadores por conta própria, 27% dos negros contra 25% dos brancos. Empregados no setor privado sem carteira assinada, ou seja, aquele trabalhador informal, os negros também ocupam proporcionalmente mais do que os brancos esses postos de trabalho. A mesma coisa que acontece entre os trabalhadores domésticos, número que se inverte entre os empregadores. Não é à toa que quando a gente olha, e esse gráfico eu queria pedir uma atenção de todos que estão nos assistindo, porque ele é menos óbvio do que pode parecer. Os trabalhadores não negros, ou seja, os trabalhadores brancos, ganham em média 76% a mais do que os trabalhadores negros. 76% a mais do que os trabalhadores negros. Quando você pega o recorte da metade da renda, assim, entre o total de trabalhadores brancos e negros, aqueles que estão na média da renda, qual é a renda dos trabalhadores brancos? Dos trabalhadores brancos, R$ 1.815. Dos trabalhadores negros, R$ 1.223. Nós subimos agora para a renda dos 10% dos trabalhadores mais ricos entre brancos e negros. Os 10% mais ricos entre os negros começam a sua renda com R$ 3.000. Entre os brancos, sobe para R$ 6.000. Vocês reparam a diferença, né? Antes você tinha aí pouco mais de 20%. Agora já é o dobro entre os mais ricos. Entre os 5% mais ricos, olha a diferença da renda dos dois. Os 5% dos trabalhadores mais negros começam com um salário de R$ 4.591. Dos brancos, de R$ 10.187. Ou seja, conforme sobe a classe econômica, maior a diferença de renda entre negros e brancos, o que mostra uma dificuldade real de promoção dentro das empresas da população negra. Nós separamos aqui apenas pessoas com nível superior no nosso país. Entre os brasileiros com nível superior, acima de 25 anos, eu tenho 23% homens brancos com nível superior. 23%. A renda média é R$ 7.286. Entre um homem negro com a mesma escolaridade que o homem branco, ou seja, com nível superior, esse salário cai 32%. Desculpa, os brancos têm um salário 32% maior do que os homens negros. Entre o salário da mulher
branca, que é R$ 4.566, é 33% maior do que o salário de uma mulher negra. Um homem branco com nível superior ganha mais de 60% a mais do que uma mulher negra com curso superior. Se isola as variáveis e a variável que sobra é a cor da pele, a desigualdade de renda deixa claro o racismo estrutural e naturalizado da sociedade brasileira. Vamos entender um pouquinho qual é a raiz desse racismo e como ele se manifesta. A naturalização do racismo se dá através da perpetuação de alguns sensos comuns. Então, apesar de assumir a luta contra o racismo como sendo de todas as pessoas, ainda não há clareza na população brasileira como um todo sobre o caráter estrutural do fenômeno na sociedade e nem sobre a impossibilidade de pessoas brancas serem vítimas do racismo. Quando a gente perguntou na pesquisa, o racismo é da sociedade brasileira ou apenas de algumas pessoas? 62% acreditam que é da sociedade brasileira, 38% de algumas pessoas. Existe um consenso sobre que o combate ao racismo é uma luta de todas as pessoas, não apenas da população negra. É uma luta, eu diria, da civilização contra a barbárie. Agora, quando a gente pergunta se pessoas brancas podem sofrer racismo, né, eu ainda tenho 53% que afirmam que sim, existe racismo contra os brancos. Então, quando você pergunta, a patrulha do politicamente correto está deixando o mundo chato, nós temos aí 58%, quase 6 de cada 10 brasileiros que concordam com essa frase. Nós ainda temos 18% dos brasileiros que afirmam que não vê problema em fazer piadas sobre pessoas negras. 18%. 18%, para nós termos uma ideia, significa 30 milhões de adultos no Brasil. Ou seja, nós temos 30 milhões de brasileiros que acham que não há problema de fazer piadas sobre pessoas negras no nosso país. Na pesquisa online, nós tentamos entender estruturalmente como que isso começa a se manifestar. A gente mostrávamos essas 4 fotografias e perguntamos quem trabalha como segurança num shopping center. A grande maioria, 3/4, apontaram a fotografia de um negro ou de um pardo. Nada contra o segurança do shopping, mas são, em gerais, profissões que não tiveram acesso ao ensino superior e são profissões mais relacionadas ao servir. Quando você pergunta qual desses é o presidente de uma grande empresa, 75% afirmaram o homem branco mais velho. Acho esses números muito autoritários ao se mostrar a fotografia e deixam muito claro como que o racismo muitas vezes aparece de formas que nós nem imaginamos. Quando nós perguntamos para as mulheres quem trabalha como empregada doméstica, nós tivemos aí nada mais, nada menos que 91% de brasileiros que apontaram uma mulher negra. Quem é a protagonista da próxima novela? Nós tivemos 66% apontando uma mulher branca, 2/3 da mulher branca. Fora isso, a gente vê que o racismo é ainda mais forte entre os pretos do que entre a média dos negros, que são formados por pretos e pardos. Ambientes em que se sentiram humilhados ou discriminados devido à sua cor. 35% dos negros se sentiram humilhados em lojas de shopping, restaurantes ou outros estabelecimentos comerciais. Esse número sobe para 68% entre os pretos. Na escola ou faculdade, só 31% dos negros, 31% dos negros, mas esse número sobe para os pretos para 57%. Por fim, 3 em cada 10 pessoas negras já foram seguidas por seguranças de lojas. Entre as pessoas pretas, esse número sobe para 50%. Pediram na escola ou trabalho para mudar ou prender o seu cabelo. Entre os negros, 20% já passaram por isso. E já evitou usar algum tipo de roupa, acessório ou penteado ao sair de casa por medo de ser confundido por um assaltante. Nas pesquisas qualitativas que nós estamos realizando
durante o período da pandemia, tem uma diferença muito clara que nós vimos entre as recomendações que as mães dão para as famílias negras, para os seus filhos, para as mães negras dão para os seus filhos negros, do que as mães brancas dão para os seus filhos brancos. As mães brancas, em geral, estão preocupadas com que seu filho seja assaltado. E ela repete: olha, não reaja, concorde, faça o que a pessoa está pedindo. Lembre que você é uma pessoa do bem. A mãe branca, dá essas recomendações para o filho reagir a um assalto. As mães negras dão a mesma recomendação para os filhos quando são abordados pela polícia. O impacto do racismo no combate ao Covid é algo que, nesse período de pandemia, tem que ser ainda melhor estudado. Metade dos internautas brancos possuem acesso a computadores. Entre os internautas que se identificam como pretos, a dependência do celular para a conexão é maior. Apenas 1/3 usa o computador. Portanto, estudar ou ter acesso ao auxílio emergencial é diferente entre os negros e os brancos. Os negros têm menos acesso ao plano de saúde. 4 em cada 10 brasileiros negros não possuem convênios médicos. Pessoal, o que é importante aqui? Enquanto apenas 19%, dos negros possuem convênios médicos, esse número para os brancos é de 28%. Quando você vai olhar os leitos de UTI por 10 mil habitantes, os leitos de UTI disponíveis no SUS é 1,4 leitos para 10 mil habitantes. O da rede privada é de 4,9. Portanto, a superlotação dos leitos hospitalares e das UTIs atinge mais a população negra do que a população branca no combate ao coronavírus. Isso, em que pese a população negra ter pedido mais o auxílio emergencial do que a população branca, o índice de aceitação do auxílio emergencial foi de 74% entre os negros e de 81% entre os brancos. Fora isso, 29% apenas da população negra tinha algum dinheiro, alguma poupança guardada para a pandemia. E desses 29% apenas que tinham, 12% já usou todo o dinheiro, sua reserva financeira, durante a pandemia. 4 em cada 10 brasileiros negros afirmam ter faltado dinheiro para comprar comida durante a pandemia. Último slide, para terminar, é que, em que pese todas essas desigualdades, as barreiras que a população negra enfrentam no seu dia a dia, no preconceito racial, quando querem consumir, quando querem crescer no seu emprego, no seu trabalho, as dificuldades que a população negra tem no combate à pandemia, que os números mostram de forma muito clara e cristalina que são maiores do que a população negra. Orgulho de ser negro está presente para 92% da população negra. Esse número é maior do que os 82% dos brancos que têm orgulho de ser branco. Celso, super obrigado pela oportunidade de conduzir para a Central Única das Favelas esse estudo que tenta colocar uma precisão estatística a uma desigualdade que os negros enxergam no dia a dia, no seu próprio dia a dia, no dia a dia de viver num país tão desigual e preconceituoso como o nosso. Muito obrigado